Quem nunca quebrou a cabeça tentando entender uma charge ou se divertiu com caricaturas, pois a ideia é essa, humor e interpretação na representação de um fato. O Outros Elementos de hoje vai falar um pouco do mundo dos desenhos na notícia, e fora dela, claro. Nosso quinto elemento hoje é o cartunista Elias Monteiro. Tudo bem, Elias? Tudo bem. Guris, tudo bem? Mitch? Oi. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Cartoon, charge, tirinha, como é que funciona esse negócio? Qual é a função dessa história toda no mundo jornalístico, assim, digamos? Olha, eu costumo ver o desenho de humor, hoje se chama de quadrinhos, tudo isso. Quadrinhos, tudo isso. Começou com a historinha em quadrinho, de páginas lá, e até que chegou na micro história em quadrinho. Seriam as tiras, presentes todo dia no jornal. O quadrinho de humor, o desenho de humor de um quadro só, na verdade, é o meu chão atualmente. O cartoon e a charge. O pessoal pergunta normalmente a diferença, né, entre eles. Na verdade, a diferença não é tão relevante assim. Dá para passar uma vida chamando de desenho de humor tudo isso e tudo bem, ninguém vai cobrar nada. Mas a gente acaba estabelecendo, quem trabalha no meio, acaba estabelecendo uma diferença, até para saber onde se esmerar mais, onde caprichar mais e onde mirar na hora de fazer um desenho de humor. O alvo, o propósito, o foco é que estabelece essas diferenças. Por que eu estou dizendo isso? Se eu mandar um desenho de humor de um quadro só, que à primeira vista vai parecer uma charge, mandar para um salão de humor, normalmente isso vai ser um cartoon. Por quê? Porque está deslocado? Mais ou menos, mais ou menos. Digamos. Mas na verdade assim, ó, a grande diferença está no tema, para resumir a história. Está no assunto abordado. Enquanto a charge se caracteriza por um assunto do cotidiano, é por isso que ela é presença obrigatória hoje em jornal, ela fala do assunto do jornal, ela fala do assunto do dia a dia, da notícia que está ali no dia. Ou, em outra hipótese, em voga, naquela semana, ela é destaque no noticiário. Na verdade, a charge é isso, ela está em cima do lance. Tema, o tema explica isso. O tema do cartoon, o que é? Ele não é comprometido de maneira nenhuma com o cotidiano. Com o factual. Ele pode, de maneira nenhuma não, estou exagerando, ele pode estar conectado com as notícias do dia a dia, da atualidade, mas não necessariamente. O cartoon, vocês vão a uma exposição de cartoon, num salão de humor, vocês vão encontrar o quê? Um desenho de humor, normalmente de um quadro só, expressando a ideia do artista gráfico, o humorista de humor, que falou de assuntos normalmente, via de regra, universais. Essa é a grande diferença. Então, charge assuntos datados, próximos a gente. Cartoon, assuntos universalmente entendíveis, vamos dizer assim, sim, inteligíveis. O tema do cartoon é, por excelência, universal. É atemporal. O bom cartoon deve, hoje, fazer efeito, ser entendido, gerar riso, se possível, e até reflexão. Mas ele deve ser entendido daqui a muitos anos também, porque ele deve ser atemporal. Histórico. Também, entra nessa parte de demarcação histórica. Histórica. Não é para menos que o cartoon traz como temas, normalmente, coisas que são entendidas em qualquer país e a qualquer período da história, entende? A matéria-prima do cartoon são coisas que todo mundo entende. Também não é para menos que é no cartoon que a gente encontra o desenho falando por si, sem auxílio de texto. Sim. Porque a língua, o idioma seria um complicador em outro país, por exemplo.
Entende? Então, o cartoon seria o trabalho de humor gráfico atemporal, de entendimento universal. A charge é bem diferente disso, embora possa funcionar desse jeito. A tirinha se assemelha mais com a dos dois? A tirinha, na minha opinião, ela é o meio do caminho entre a charge ou o cartoon e a história em quadrinho de fôlego, a história em quadrinho maior, tradicional, de revistinha. Sim. Porque ela é uma mini história em quadrinho. Se vocês observarem a tirinha, que também é produto de jornal, sim, mas ela não se prende como a charge ao assunto do dia. E a tirinha tem toda aquela coisa de criar historinhas, personagens. Já a charge parece uma função mais crítica, né? Exatamente. A tira, nada impede que a tira seja crítica. Sim. Ela pode ser absolutamente crítica, entende? Sim. Existem cartunistas que trabalham o tema do dia, do cotidiano, o tema jornalístico, vamos dizer, em tiras. Mas eu acho que ela se assemelha mais à história em quadrinho tradicional, sim, de revistas. Por quê? Porque ela usa personagens fixos, normalmente, que não é uma obrigação também. Quer dizer, tudo é muito flexível, vocês estão vendo, né? Sim. Então, por isso que eu digo, não é tão importante as pessoas saberem rotular, diferenciar uma coisa da outra, mas é bom, porque, às vezes, a avaliação de uma charge, no sentido de dizer se ela é legal ou não, pode passar por aí, por causa da questão da adequação. Isso aqui é mais uma charge, não um cartoon, portanto merece estar em jornal. Isso não é uma avaliação? Então aí é relevante saber alguma diferença.